Queria falar um pouquinho para vocês da ópera italiana após 1870, baseado no livro de Lauro Machado Coelho. A ópera após 1870 é a ópera que a gente chama de pós-romântica. Antes disso, a gente tinha o romantismo, com Verdi, Bellini, Rossini, Donizetti, a grande ópera. A ópera em que o cantor era o virtuoso e a orquestra o acompanhava, onde a gente tinha temas heróicos, mitológicos, românticos, como base dos libretos. Surge na Itália os Scapigliati, nessa época, que são pensadores que, descabelados, rebeldes, eles influenciaram a ópera italiana. Eles trouxeram a ópera francesa e a ópera alemã como base de suas composições. Um deles foi o Ponchielli, que foi influenciado por Verdi, mas também pela música francesa, onde a letra e a música tinham muita importância. Ponchielli escreve La Gioconda, que é uma ópera de tema extremamente sombrio, totalmente diferente dos assuntos abordados na ópera romântica. Boito, um outro compositor, amigo de Verdi, era um libretista que escreveu, inclusive para Verdi, o libreto de Otelo e Falstaff. Ele compôs também óperas nessa época e Verdi o criticava, dizendo que ele era um excelente libretista, porém lhe faltava conhecimento musical. Franco Fátio também foi um compositor Scapigliati e foi também um grande maestro na época. Em 1890 surge uma corrente derivada desses pensamentos, que é o verismo. Os veristas, eles eram compositores que buscavam em suas obras assuntos naturalistas. Eles queriam trazer assuntos psicológicos, temas do que a gente chama de drama operístico. Então, nós temos Cavalleria Rusticana de Mascagni como a pioneira ópera verista da época. A influência do músico alemão Wagner era tão grande que o autor do livro, ele cita que a religião deles era o wagnerismo. Wagner trouxe a orquestra para dentro da ópera e sua grandiosidade, tirando assim o papel do cantor virtuosista como principal. Ele eleva a orquestra. Então, nessas obras que a gente percebe nessa época, com essa orquestra ampliada, a gente tem uma corrente que tende à ópera tradicional italiana, que tinha aquele melodia, aquele melodrama gostoso de ouvir, e que diz que essa nova versão, que essa ópera, que os Spagliati difundiram essa ideia, trazia uma coisa muito pesada. Porém, nós sabemos que outros compositores também veristas foram muito importantes, que é o caso de Franchetti. Esse verista, ele trazia na sua obra bastante influência wagneriana, influência também da ópera italiana tradicional, e ele tinha um diferencial, porque ele tinha muito dinheiro. Então, as suas óperas tinham luxuosidade na apresentação. Em 1892, Verdi não aceita compor uma ópera e Cristoforo Colombo, mas Franchetti aceita e, em comemoração aos 400 anos da América, ele compõe essa ópera que fica muito famosa na época. Um compositor que se destaca nessa época também brasileiro é o Carlos Gomes. Carlos Gomes, ele
aos 27 anos, patrocinado por Dom Pedro II, vai para a Itália estudar e ele absorve todo o conhecimento da ópera italiana e ele influencia músicos da época, com o próprio Mascagni, e ele também é influenciado por essa ópera. O Guarani, que é uma ópera que tem um tema indígena, ele tem na sua composição toda a logística da ópera italiana em sua estrutura. Então, o autor, o Lauro Machado, ele coloca esse brasileiro dentro do livro de ópera italiana, que é um diferencial também desse livro, porque ele percebe a sua importância tanto na ópera italiana quanto na história da música. Franchetti, voltando um pouquinho nesse músico, ele foi também um grande incentivador de grandes músicos que estavam iniciando. Um deles foi o Toscanini. Tem um episódio que ele fala do Toscanini quando ele rege a sua primeira ópera, que foi a Ida de Verdi, e que Leopoldo Miguez, que é um brasileiro, que iria fazer a regência, ele vaiado pelo público por questões, acredito que políticas, ele se recusa a reger essa obra e os próprios músicos da orquestra aceitam e pedem que Toscanini, o primeiro violoncelista, faça a regência, já que ele sabia a ópera praticamente de cor. Toscanini sobe no palco, fecha a pasta, joga a partitura e foi reger essa obra e teve grande sucesso, uma regência impecável, o que fez dele depois dar continuidade como maestro na sua carreira. Então isso foi uma curiosidade bem gostosa de ouvir, que foi o Franchetti, né, esse músico italiano que deu essa abertura para esse músico. De toda forma, os Scapliati, eles não foram um movimento operista, porém eles deram e eles influenciaram, eles foram a base, o início de todo esse pensamento da ópera pós-romântica.